primeiramente, boa noite para todos. Não vou falar que eu não estou nervosa, porque é mentira, eu estou. Eu vou tentar fazer a apresentação, colocar minha tela, calma aí. Não. Tá muito pequeno? Eu tô lendo. Dá para ler. Dá para ver tranquilo, Flávia. Só para eu conseguir ver um pouquinho de vocês, para ver que tá tendo interação, se não travou, porque é horrível ficar assim. É horrível, né, Flávia? Então, voltando à atividade, né, que nós discutimos, acho que há uns 2 encontros passados, eu trouxe uma atividade de localização e movimentação no espaço, que foi uma atividade proposta por um grupo de professores aqui na rede de Piracicaba, e não foi uma atividade que esses professores criaram, eles pesquisaram na internet, e daí eu consegui ver que a fonte é uma avaliação externa, ela é da AP, do material do EMAI. E, então, eu retornei um pouquinho, coloquei a atividade em si, qual era a proposta, né? Até para quem não estava presente. Então, é essa figura, e tá, observe o quadro abaixo. Para chegar até a casa de Ana, o detetive deve caminhar pelas ruas das Rosas e... Daí tinham opções que o aluno tinha que escolher qual é a opção correta, né? Então, um modelo de uma avaliação mesmo. Ele tinha que cruzar a Rua dos Cravos e virar à sua direita, cruzar a Rua dos Cravos e virar à sua esquerda, virar à esquerda antes da Rua dos Cravos ou virar à direita antes da Rua dos Cravos. E qual caminho o detetive deve usar para chegar até a casa de Pedro? Aí, conversando com o grupo, foram feitos alguns apontamentos que a gente elencou para estar olhando para essa atividade. Então, quais são esses apontamentos? Que os conhecimentos que as crianças têm sobre os conceitos abordados na atividade, quais são esses conhecimentos, né? Quais são os conhecimentos prévios das crianças, esses conhecimentos anteriores, para eles chegarem e conseguirem fazer uma atividade dessa com autonomia, porque aí ainda nós estamos pensando dentro desse contexto de atividades remotas que não tem o professor para intermediar essa discussão, esse conhecimento. A questão das ruas e os cruzamentos fechados, né? Se vocês perceberem, os cruzamentos das ruas estão fechados, então isso para a criança também é um ponto a complicar, né? A definição de ponto de referência. Qual é o ponto de referência da criança? A partir de que olhar? Qual é o ponto de vista? E aí também a gente vai pensar nessa representação de um espaço que ele não é real, não é um espaço representativo para a criança, não é um espaço que ela conhece. E temos também a posição do detetive, que o detetive, na verdade, ele parece estar olhando para nós, né? Ele não está de frente para a imagem. E a questão das respostas da criança não conseguir colocar o conhecimento dela, ela teria que assinalar alguma das opções. Então, esses foram os levantamentos que o grupo e nós juntos fizemos frente à atividade. Daí eu fui procurar na BNCC qual era a habilidade do 3º ano que trata sobre essa questão da movimentação e localização. E encontrei essa habilidade, a número 12, que é descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudança de direção e sentido,
com base em diferentes pontos de referência. Então, aí eu até coloquei algumas coisas em negritos, porque eu acho que são conceitos que as crianças precisam se apropriar, né? Ou até do material, do que vai ser utilizado, né? Esboço de trajeto, croquis, maquetes, o que são esses recursos? Então, como que a gente pode explorar? É do mais simples para o mais complexo, ir aprofundando esses conceitos, a questão da mudança de direção e sentido são conceitos iguais? Qual é a diferença de direção e sentido? O que é possível, né? Isso é um conceito que acho que precisa ser o professor dominar isso para conseguir que a criança discuta e possa trabalhar dentro dessa atividade proposta. E a questão do ponto de referência. Aí, o que eu pensei? Eu tinha 1000 ideias e daí eu pensei, o que é possível nesse momento era olhar para essa atividade e fazer com que ela se tornasse possível dessa criança trabalhar dentro de um terceiro ano em casa, com uma certa autonomia. Então, eu refiz a atividade dentro dos mesmos parâmetros que ela tinha. O que eu fiz? Então, eu abri as ruas, coloquei algumas referências, porque ali também eram quadros que tinha só dizia casa do Pedro, casa da Ana, a criança não tinha referências. E pensando na questão do ponto de vista, então eu fiz a imagem como se fosse olhando de cima, né? Então, o que a criança, quando ela vai olhar essa imagem de cima, o que ela vai ver? Os telhados das casas, aqui tem um parque de diversão, que eu coloquei, então, olhando de cima também, e o próprio detetive, que aqui eu coloquei um menininho, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um boné, que era para representar a cabeça dessa criança em pé de quem olha de cima. Então, eu refiz a comanda e depois que eu fiz, ainda conversei um pouquinho com a Cássia. E a Cássia tem um filho de 9 anos que está no 4º ano agora. Então, enquanto eu conversava com ela, ele estava junto, a gente foi fazendo essa atividade com ele. E fomos testando, ouvindo um pouquinho essa criança, né? Ela olhar para essa atividade e ver o que é possível. E uma coisa que foi interessante que nós mudamos, porque eu tinha colocado casa em todos. Daí, quando ele diz, porque a comanda faça de conta que você é o menino na representação e descreva o percurso para chegar até a casa de Ana. Então, ele teria que se colocar no lugar do menino e chegar à casa de Ana. E eu tinha colocado Rua das Rosas só aqui em cima e Rua dos Cravos só aqui em cima. E isso foi complicado para ele entender que a Rua dos Cravos é essa rua toda. E que a Rua das Rosas é tudo isso aqui. Então, por isso que eu dupliquei os nomes. Até porque ele mesmo disse que todas as ruas, todos os quarteirões, vêm com a plaquinha do nome das ruas. Então, o quanto que até que o professor Sérgio nos traz isso, né? Vamos ouvir as crianças. Então, acho que esse ouvir as crianças faz sentido na hora de pensar a atividade. Então, ele colocou, o menino teria que andar reto, e quando chegasse, ele não conseguiu dar um ponto de referência, por isso que nós colocamos, daí eu coloquei, né, o parque. Então, quando chegar no parque, ele vira à direita, na Rua dos Cravos. E daí a casa da Ana vai estar depois da casa do Luiz, do lado esquerdo dele. Então, daí foi possível a questão dele chegar até a casa da Ana. Acho que alguém comentou alguma coisa, eu não estou conseguindo... Conceitos que causam dúvidas até nos adultos. Sim, Rô. Aqui a gente entende, né? Aqui não dá para pensar... tem a direção das ruas, né? Essa rua está numa direção,
essa está em outra, essa direção aqui é a mesma que a Rua dos Cravos, a Rua das Rosas é uma outra direção, mas aí a gente, quando a criança vai para a casa da Ana, ela tem o sentido, porque ela vai virar para a direita, e se ela fosse, no caso, para a casa do Pedro, é um outro sentido, né? Daí eu tenho direita e esquerda, ou para cima, embaixo, para definir a questão do sentido. Aí, dentro das propostas que nós ouvimos, dos levantamentos que nós fizemos naquele outro encontro, se eu não me engano, foi a Solange que falou a questão do Google Maps. Então, daí eu trouxe também, peguei aqui de Piracicaba, eu printei uma tela, eu printei só 4 quarteirões também, até por conta do espaço, para conseguir enxergar isso direito. É um ponto de referência conhecido aqui em Piracicaba, que tem a Praça Takaki, que eles chamam, e coloquei as setas para indicar a questão do sentido. E aí coloquei como proposta, João mora no cruzamento da Rua Campinas com a Avenida do Café, daí aqui eu sinalizei a casinha do João. Ele deseja comprar uma pizza e deve ir até a pizzaria mais próxima à sua casa, a Saborosa Pizzaria. Como é perto, ele irá caminhando. Qual o caminho ele deverá fazer para comprar a sua pizza? E aí nós também experimentamos essa atividade com o filho da Cássia. E ele consegue fazer o trajeto, falando onde tem que virar para a esquerda, vira para a direita, segue reto, tranquilamente. E aí, a outra proposta é, quando a gente usa o Google Maps, geralmente a gente vai do quê? De carro, né? Então, e se essa criança for para esse mesmo lugar, para essa mesma pizzaria de carro, ela poderá fazer o mesmo caminho? E daí ele diz que não, porque tem a questão da rua contramão, de o carro não poder seguir, daí a gente trabalha essa questão do sentido, né? Então, de carro, qual é o percurso que ele pode fazer para chegar na pizzaria? Daí, no caso, ele teria que descer pela Rua Campinas, virar, se ele aqui embaixo não é possível porque vai ser contramão, então ele tem que virar à esquerda na Avenida Edgar Conceição. A pizzaria está nesse quarteirão, mas nessa rua, só que ele não pode também porque é contramão. Então ele tem que seguir até a Rua do Rosário, virar à direita, daí seguir, virar para a Avenida Jane Conceição, e aqui ele vira à direita de novo e chega na pizzaria. Então, de entender essa questão de estar a pé e estar de carro, né? Que daí são sentidos diferentes que ele vai tomar em ruas que têm a mesma direção. Querem falar alguma coisa dessas duas atividades, fazer alguma colocação, contribuir com alguma coisa que talvez eu não tenha conseguido olhar e também não discutir? Porque daí depois eu trago só algumas referências do que olhar para esse terceiro ano, pautado Daí eu trouxe no próprio material do EMAI. Flávia, dá licença, eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu gostei muito da primeira virada que o menino precisava dar. Olha, ele está descendo... É uma segunda, professor? Não. Esse daqui, é isso que eu estou vendo agora, aqui na tela. Ele está descendo. Sim. Amazonas. Aí, quando chega na esquina, olha que coisa interessante. Como eu estou de frente para o mapa, a flechinha está indicando que ele tem que ir à direita. Só que ele está num outro referencial. E ele tem que virar para a esquerda. Olha que coisa interessante. Então, é isso que a gente tem que avisar todos os professores. Sim. Porque nós estamos dentro do mapa, e o mapa diz vire à direita. Mas quem olha na posição que nós estamos. Mas na posição que a criança está andando na rua, é virar à esquerda.
Isso. Então, aí é outro ponto de vista, né? Diferente daquela atividade, que ele se colocava no lugar do menino. Aqui a nossa visão não é a visão que tinha daquela, né? O ponto de vista de cima. Exatamente. Então, interessante. Pode parecer muito simples para nós, sentados, né? Numa poltrona ou na nossa cátedra, né? Mas olha para quem está começando nisso. E eu me recordo sempre de uma lição que eu recebi quando fui fazer o serviço militar, que na Ordem Unida, o sargento dizia sempre assim, direita, vou ver. E aí tinha mais ou menos em cada 100 pessoas de 18, 19 anos de idade, uns 3, 4 que viravam para a esquerda. Olha, eu seria uma, professor, porque eu sou canhota e fui obrigada a olhar tudo para a direita, a mão que escreve. Toda vez que eu vou pensar em direita e esquerda, eu tenho que pensar. A mão que escreve não é a direita. Posso só falar, Cláudia? Acrescentar, professor? Oi, Cássia? No dia que nós aplicamos a atividade para o Francisco, para o meu filho, foi bem interessante, porque nessa atividade ele conseguiu olhar e perceber o sentido. Mas quando ele foi fazer direita e esquerda, realmente, eu tive que colocar ele na posição que ele tinha que virar. Então, ele não conseguiu enxergar de frente a atividade, né? Apesar dele ser bem desenvolvido na matemática também, eu tive que colocar ele na posição da rua para ele perceber qual era a direita dele e qual era a esquerda. Mas foi bem interessante aplicar isso com ele. Muito bom. E a importância, porque aqui ainda nós pensamos na questão desse ensino remoto, né, que não é possível, porque isso seria muito mais interessante se fizer um quadro grande, colocar no chão da sala, trabalhar dentro do próprio espaço da escola, né? Eu me locomover da sala para um outro lugar da escola, ou ao entorno da escola, né? Eu vou da escola para um supermercado que tem no bairro. Então, é a criança poder participar, esse espaço vivido, né? Que ela conhece, esse espaço que ela conhece. Agora, para fazer em casa, a gente precisa usar essa representatividade. E daí é mais difícil se colocar no lugar da criança. Flávia, gostaria de falar, eu achei muito legal essa nova versão que você deu para a primeira versão que nós vimos no último encontro, né? Estou aqui, contextualizado, né? Super contextualizado, e assim, o quão é importante trabalhar essas, eu chamo de competências do aluno, né? Essa contextualização, não só contextualizar, mas extrapolar o contexto também, não é? Então, assim, entender qual é o menor caminho, qual o melhor caminho, é essa matemática que ajusta o centro de interesse, é essa matemática que o aluno tem interesse, né? Como você falou, se pudesse reproduzir esse quadro, ou mesmo um dia fazer a saída pedagógica, levar ele a percorrer. E eu destaquei aqui no chat que nós utilizamos no ensino médio, né, quando trabalha com combinatória, a quantidade possíveis de caminho para ir de uma situação de A até B, né? Então é muito interessante, a gente pode também expandir essa ideia para o ensino médio. Então ficou muito interessante esse novo contexto, na minha opinião. Eu acho que ficou bem muito mais, assim, real, né? Mas, assim, tem essa questão que o professor colocou, né, dele se localizar, que para a gente está ao inverso, mas eu acho que quando o professor, nós todos educadores, pensamos na tarefa, olhamos, debruçamos, discutimos, ela melhora. A gente não pode aceitar tudo que vem do livro, né? Tem livros muito bons, mas também tem livro muito ruim, feito a toque de caixa, feito para atender a demanda de editor, enfim. Então, a gente tem que olhar, esse olhar. E aí, a gente transformar isso numa tarefa e apresentar, eu acho bacana isso, viu? Parabéns, ficou muito bom. E assim também, né? Não é que nós não podemos, né? Eu acho que é a orientação que a gente sempre conversa aqui com os professores da rede. Eu posso pesquisar na internet, eu não preciso reinventar a roda sempre. Tem boas atividades na internet, mas eu preciso ter esse olhar de entender um pouquinho como que essa criança pensa a respeito, né? Como que ela vai olhar para essa atividade e conseguir adaptar, ver se aquilo é possível ou adaptar aquilo para a realidade. Foi, acho que, um pouquinho do que eu fiz, né? Eu peguei a mesma atividade e adaptei ela e depois trouxe mais uma a partir daqueles conteúdos.
A Rosana Catarina está aqui comigo, ela sabe que ela estudou o que eu vou falar agora, que eu estou pesquisando. Isso passa por conhecimento do professor, não tem jeito. Se o professor não tiver conhecimento para explicar isso, né, para ter esse olhar também, né, o conhecimento interpretativo especializado, ele não consegue ver, entendeu? Aí por isso que é importante o grupo é importante para, né, discutir, a gente remodelar, falar, né, acho importantíssimo. E preciso dizer que muito desse olhar para esses conceitos, a Rosana Catarina tem uma contribuição aí. Eu participei no Xi'an, do workshop dela com a Fabiana Cotrim, e foi onde eu comecei a olhar com mais especificidade para esses conceitos de sentido, direção, referencial, ponto de vista. Elas fizeram uma prática muito legal dentro do workshop e também ela contribuiu com alguns textos para eu conseguir olhar e ter um referencial para pensar em cima dessa atividade, né? Então, eu preciso agradecê-la muito. E aí, para finalizar, eu trouxe... Posso só fazer uma perguntinha, Flávia? Pode sim, Rita. Ficou muito legal, adorei a sua reelaboração da primeira atividade, e essa segunda também ficou muito interessante, e pensar nessa coisa das duas coisas, do a pé e do carro. A minha dúvida, e é muito mais pela minha falta de experiência com esse nível de ensino, você imagina que as crianças conseguiriam ler e fazer a atividade lendo esse texto, ou alguém teria que ler para eles? Pensando bem como seria a aplicação mesmo, você pediria para os pais lerem? O que você acha? Aí depende da turma mesmo. Tem turma de terceiro ano que consegue ler e realizar sozinho. Tem crianças que você vai precisar da ajuda dos pais, porque daí depende da capacidade de leitora dessa criança, de ler e conseguir entender o que está na comanda, né? Mas aí tem a questão, se ela não tiver autonomia para ler sozinha, tudo bem o pai ler, dar as orientações iniciais para que ela consiga fazer essa localização, essa tarefa, vamos dizer assim. É só porque eu achei que, e pode ser uma escolha, eu não estou criticando isso, mas que você deu pouco destaque aos pontos importantes nessa tarefa, né? Eu acho que até é uma habilidade tentar encontrar no mapa as coisas que estão sendo faladas no texto. Mas eu achei que você deu pouco destaque até, né? A pizzaria tem outro restaurantinho ali, tem outros pontinhos azuis, né? Que não dá para saber se vão ser usados ou não. Então, tem essas escolhas para serem feitas, né? Se você for trabalhar a questão só da localização, seria importante, né? Como onde fica a biruta presente, se eu estou para identificar esses pontos de referência. É que eu não quis fugir muito da proposta da atividade primeira que a professora tinha elaborado. Então, eu fui mais pensando que as crianças já deram conta desses conteúdos. Não, legal. Obrigada. Aí, então, eu trouxe só um pequeno texto que é desse mesmo material, em que diz que essas crianças, para construir essas noções do pensamento geométrico, elas precisam dessa exploração desse espaço que rodeia, né? Então, eu preciso começar do espaço perceptível, eu preciso que ela experiencie os espaços ao redor para depois chegar nessa representação. E aí, ela fala a questão de partir da sala de aula, da exploração da sala de aula, da escola, ao redor da escola, o bairro, e isso vai se ampliando. Eu acho que preciso fazer a leitura do texto. A letra está pequenininha aqui. Então eu leio. As atividades planejadas para o terceiro ano devem propiciar às crianças a construção de noções geométricas por meio de exploração e identificação do espaço que as rodeia, pois são capazes de perceber a importância de pontos de referência para se localizarem ou localizarem objetos no espaço. As atividades partem do mundo perceptível ao aluno, devendo ser apresentadas por meio de problematizações,
incluem situações que permitem às crianças criar suas representações dos ambientes escolares que frequentam. Essas não apenas para a continuidade de seus estudos em geometria, mas também para a percepção de representações do espaço em que vivemos, tais como plantas e vistas de edificações, guias de ruas de uma cidade, mapas, etc. Pesquisas revelam que as crianças costumam perceber o espaço em que vivem, denominado espaço perceptivo, no qual o conhecimento de objetos resulta de um contato direto com eles. Essa percepção possibilita a construção de espaço representativo em que a criança, por exemplo, é capaz de evocar os objetos em sua ausência. Então, aí é a referência do próprio material quem traz essa atividade em si. Aí eu coloquei, só para finalizar, algumas propostas que eu fui falando de como iniciar isso, né? Então, iniciar pelo espaço mais próximo, a sala de aula, o bairro, pode fazer brincadeiras como caça ao tesouro dentro da sala de aula, um percurso, onde a criança possa descrever, onde ela possa desenhar esse espaço, né? Porque quando ela desenha, o professor consegue olhar para esse espaço e ver o que ela está pensando em relação a ponto de vista, o que ela elenca como referência dentro desse espaço, atividades de labirinto para trabalhar a questão da direção e de sentido, atividades com malha quadriculada, pensando nessa questão de movimentação dentro de um espaço. Então, é isso que eu consegui pensar um pouquinho em cima dessa atividade. Alguém mais? Flávia, o Marcos estava sem som, mas eu recebi aqui uma mensagem escrita por ele a respeito dos gêmeos que ele tem, e ele observou nos gêmeos uma diferença com relação à percepção espacial. Não sei se ele está podendo falar e agora tirar essa dúvida nossa. Professora, minha internet está bem ruim hoje. Talvez eu não consiga me expressar agora. Mas é que eu tenho meninos, né? E um é gêmeo, um é destro e o outro é canhoto. Então, essa questão da lateralidade sempre foi uma coisa trabalhada aqui em casa. Porque não tem mais não teríamos aquela ideia de, olha, a direita é a sua mão boa. Né? Porque cada um tem uma mão boa. O Catavento, que era o programa da Rede Cultura, quando eu era criança, trabalhava a ideia de mão esperta. Né? Pegue com sua mão esperta a tesoura. Né? Inclusive, foi uma das surpresas da minha vida, foi quando a professora me indicou que eu teria que comprar uma tesoura de canhoto para o Pedro. Porque quando ele usava a tesoura de destro, mascava o papel. Né? E o já está ouviu falando e está contando aqui. E o quanto a gente sofre quem é canhoto, né? Porque não tem material adaptável para tudo. E cortar realmente é muito ruim. Eu tenho dificuldade de cortar até hoje, porque a tesoura ela masca, realmente, porque o corte não é feito para o canhoto. Eu tenho um tio que é canhoto também, e esses dias ele escreveu num papel, eu falei assim, não, tio, a letra é feia. Ele falou assim, então, a vida inteira eu tomei tapa na mão, porque eu não podia escrever com a mão esquerda, eu tinha que escrever com a mão direita, porque era abominável, né? Então, assim, essa questão da lateralidade é bastante trabalhada aqui com isso. E a ideia de mão esperta, né? Porque cada um tem uma mão que é mais ágil nesse primeiro momento. E na hora que você vai para a língua portuguesa, para a identificação das letras, se você não souber trabalhar a lateralidade, P maiúsculo, Q, B e D viram todas as mesmas letras, porque o que muda é a bolinha da letra está em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Aí dá um nó na cabeça, se não tiver trabalhado isso aí, que vira um caos. Ótimo, viu? Só que interessante. Então, olha, valeu a pena, hein? Porque, normalmente, né, a gente tem a tendência a achar que os outros são muito parecidos com a gente, né? Em tudo. É isso? Tudo. E as crianças canhotas sofrem, né? Porque eles são
não são a maioria. Na reunião nossa passada, me lembro que a gente já tinha um momento rápido, passamos chamando atenção para qual foi a questão dos daltônicos, as crianças daltônicas, certo? Porque nós usamos cores, e aí lidamos com o grupo todo, pensando que todos enxergam todas as cores, que nós enxergamos, do jeito que nós enxergamos. E aí, hoje, agora, vocês, a lição da Flávia aí, ilustrada pelos outros todos, pelo Marcos, inclusive, e com os artistas, que eu estou vendo, 2 artistas agora junto com o Marcos. Exatamente, nós segurança. E nós, professores, precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito bom, valeu a pena. Viu? O Adilson tinha dado uma colaboração também, né? Olha, eu consegui deixar um pouquinho do meu tempo para o Mário. Olha que bom, para o final. O Adilson não fala, mas o gato vai falar. O que o gato vai falar? O Betinho, que é o gatinho que está aí, eu tive uma queda na tensão aqui, caí, acabei de voltar aqui. É que me chamou a atenção a hora que a Flávia falou do canhoto. Normalmente, os engenheiros já constroem as salas de aula com a janela do lado esquerdo, que é para poder haver iluminação natural do lado esquerdo, porque a pessoa que escreve com a mão direita precisa de iluminação, senão vai fazer sombra naquilo que vai ser escrito. Quer dizer que as salas de aula são projetadas sem considerar que existem canhoto no mundo. Porque o canhoto, na hora que vai escrever, como a luz entra pelo lado esquerdo, a luz natural entra pelo lado esquerdo, forma a sombra na mão dele, ele não consegue, quer dizer, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. O mundo todo é feito para o destro. E essa observação, eu estava digitando aqui quando caiu a internet. Essa observação, como trabalhar com no caso do canhoto da minoria, às vezes eu costumo fazer contagem na sala de aula, quando eu estou vendo, geralmente tem uns 3. Já teve uma classe que eu dei aula que tinha 5 canhotos. Então, a gente tentar enxergar o ponto de vista, porque eles têm uma visão diferente dessa questão da lateralidade. Então, na hora de falar para eles, olha, vamos fazer até a posição da folha, né? Porque a frente da folha está ligado para o espiral virado para o lado esquerdo. Então, eu costumo usar a janela como referência. E se falar a mão que escreve, vai dar confusão na cabeça da criança mesmo. Hoje tem cadernos para canhoto, né, que me ajudam muito, que a espiral é em cima, né, porque é muito ruim, até o caderno, ele é pensado pro destro, né.